O milionário fica chocado ao saber que mendiga arranhou seu carro de luxo por um motivo. Era uma manhã ensolarada nas ruas de São Paulo e Luía Mendes, uma arquiteta de espírito forte, andava apressada. Seu pequeno escritório, cercado de esboços de projetos que sonhava em realizar, lutava para sobreviver em meio a uma torrente de crises financeiras. A ansiedade a acompanhava como uma sombra. Mas hoje seria diferente. Ela precisava fazer uma entrega importante que poderia trazer um novo cliente. O sol brilhava, mas seu coração estava carregado de preocupações. E foi nesse momento que tudo mudou. Ao manobrar seu velho carro, um acidente, um arranhão, um simples toque. Mas o carro que ela acabou de ferir não era apenas um carro qualquer. Era um Aston Martin reluzente e imponente, que chamava a atenção de todos ao redor. Eduardo Almeida, um milionário conhecido por sua frieza, observava a cena com um olhar incrédulo. Ele não podia acreditar que uma mulher desajeitada e com olheiras à baia, distante do seu mundo de luxo e ostentação, seria responsável pela imperfeição repentina em sua joia. Luía, com as mãos trêmulas, deixou um bilhete embaixo do limpador do carro. Seu número de contato em letras ligeiramente hesitantes. Desculpe, estou aqui para assumir a responsabilidade. Mal tinha ideia de que essa pequena ação, nascida de seus princípios, poderia mudar tudo. Eduardo, surpreso pela honestidade da jovem, entrou em contato. A curiosidade sobre a mulher que ousou ser honesta em um mundo cheio de trapaceiros o guiou até ela. A proposta era tentadora. Liderar um grandioso projeto de moradia sustentável, algo que poderia reerguer o seu escritório e sua vida. Cada palavra daquela mensagem carregava a promessa de uma nova chance. Mas existia uma sombra a espreitar. Camila, a ex-noiva de Eduardo, não veria essa iniciativa com bons olhos. Para ela, Luía era uma ameaça. O intruso em um mundo que sempre foi dela. Camila não hesitaria em usar suas conexões e influência para um passado marcado pela desigualdade e pelas lutas diárias. Se sentia como uma estranha em meio ao ambiente que não era seu. O ambiente glamuroso das reuniões de negócios a deixava inquieta. Mas Eduardo havia se mostrado gentil, e seu olhar despertava algo dentro dela. Era como se cada risada sincera dele ajudasse a dissipar um pouco da tensão em seu peito. Mas à medida que os laços entre eles se fortaleciam, Camila se tornava uma presença cada vez mais ameaçadora. E assim, em meio a desafios e novas descobertas, Luía encontrou-se diante de um segredo arrebatador sobre um projeto de arquitetura ancestral, envolvendo um legado esquecido que poderia mudar tudo novamente. Com o futuro em jogo e a pressão crescendo, Luía precisava enfrentar seus demônios pessoais, reconciliar seu passado e o presente que insistia em isolá-la. Havia um mistério no ar, e quando os segredos começarem a vir à tona, tudo pode desmoronar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era uma manhã como outra qualquer, mas na vida de Luía havia algo no ar que parecia diferente. Ela sentia a pressão aumentar enquanto os dias passavam. Ao lado de Eduardo, mesmo com a tensão crescente causada por Camila, sua ex-noiva, havia uma centelha de esperança. Naquele escritório iluminado, Luía lia um decreto sobre o projeto sustentável que poderia mudar tudo. Mas quando menos esperava, a realidade deu uma guinada abrupta. O que você está fazendo aqui?
familiar de Camila, cortou o silêncio como uma faca. Luia ergueu os olhos e viu a mulher, com um sorriso calculado, entrando pela porta como se fosse a dona do lugar. O clima se esquentou instantaneamente. Eduardo, que estava concentrado nas anotações, levantou a cabeça, imediatamente ciente da tensão. Camila, eu não esperava te ver aqui. Eduardo respondeu com um tom neutro, mas Luia sentiu um frio na espinha. O olhar de Camila parecia cravar suas garras na confiança que começava a construir com Eduardo. Surpresa, eu soube do seu acidente e vim ver a nova sensação do meu ex-noivo, respondeu Camila, com um sarcasmo que fazia as paredes estremecerem. Luia não conseguia parar de sentir a pressão em seu peito. A urgência da situação fez seu coração bombear mais rápido. Eu só estou aqui por conta do projeto, Luia balbuciou, tentando se manter firme, mas a verdade era que cada palavra dela atingia como um soco. Ela não sabia como reagir. A raiva e a insegurança brotavam nela. Seu interior. Eduardo observava a cena, incerto sobre como intervir. Ah, sim, um projeto de moradia sustentável, não é? E quem diria que você teria a audácia de... Camila começou, mas foi interrompida por um grito estridente que ecoou pelos corredores do prédio. Alguém, me ajudem, por favor! Todos se viraram em direção à fonte do som. Com o coração na boca, Luia e Eduardo correram para fora do escritório, seguidos por Camila, que parecia mais interessada em ser vista do que em ajudar. O que encontraram na rua foi um verdadeiro caos. Uma multidão se aglomerava, sussurrando e apontando para o centro. Uma mulher estava caída no chão, com sangue escorrendo de sua testa, cercada por pessoas apavoradas. Luia reconheceu aquela mulher. Seu olhar era inconfundível. Era Ana, uma amiga de infância que fora a única a acreditar em seus sonhos durante os dias mais difíceis. Com um grito sufocado, Luia se lançou na multidão, empurrando os olhares curiosos que a cercavam. Ana! Gritou, suas mãos tentava avaliar a situação. O corpo da amiga estava imóvel e o pânico tomou conta de Luia. Uma pressão se acumulava atrás de seus olhos e um nó em sua garganta a impedia de respirar. Eduardo se aproximou rapidamente, chamando paramédicos enquanto segurava Luia pelos ombros. Fica calma, Luia. Eles já estavam a caminho, ele disse, a voz dele soando distante. Tudo parecia um borrão, enquanto os gritos e o murmúrio da multidão ecoavam em seus ouvidos. O choque estava transformando aquela manhã ensolarada em um pesadelo. Camila, que até então havia assistido com um interesse distante, começou a se mover em direção à cena, mas de repente seu olhar mudou de desdém para horror. Luia se virou rapidamente e viu a expressão dela se transformar em pânico. O que havia atrás daquela máscara de desprezo? Ana começou a acordar, seus olhos se abrindo lentamente, mas uma palavra escapuliu de seus lábios. Perigo. Eles. Então, a mulher cerrou os olhos, como se tentasse se lembrar de algo. A multidão ficou em silêncio. Luia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Ana tinha visto? Ninguém se mexe. Uma voz forte cortou o ar. Um homem, vestindo um terno escuro, se aproximou de forma autoritária e a multidão se afastou automaticamente. Ele olhou para Luia com um olhar penetrante. Essa mulher não pode ficar aqui. O que você está fazendo com ela, Luia? O coração dela disparou. Mas ela é minha amiga. Nós precisamos dela. O homem não moveu um músculo. Apenas manteve seu olhar severo. Eduardo ficou ao lado de Luia, com uma expressão de confusão. A multidão começou a murmurar e os olhares se voltaram para Luia. O peso daquela situação a esmagava. O homem avançou e quando Luia pensou que tudo ia piorar, Ana, ainda tremendo, murmurou: "Eles estão vindo." E tudo desabou. A realidade que Luia conhecia começou a rachar. O que Ana queria dizer? Quem estava vindo?
E por que aquele homem parecia saber da amizade delas? Ela olhou para Eduardo, procurando um pouco de consolo, mas a incerteza nos olhos dele refletia a dela. No meio do caos, a vida delas estava prestes a mudar para sempre. E Luía sentiu que os segredos, agora, eram apenas o começo. Luía ficou paralisada. O que Ana queria dizer? Quais segredos estavam atrelados àquela situação? O homem de terno escuro a encarava com uma intensidade que a fazia sentir o coração pulsar em suas têmporas. Eduardo, agora mais próximo de Luía, franziu a testa. Ana, o que você viu? Por favor, me diga. Luía implorava, sua voz quase um sussurro, carregada de desespero. A multidão observava, a tensão era palpável. As vozes ao redor eram como ecos distantes, o ruído azul e opressivo que sufocava sua mente. Ana, com os olhos ainda um pouco confusos e o corpo tremendo, tentou se mover, mas a dor a fez se contorcer. Eles estão vindo. O grupo, a organização. Eles. A voz dela falhou, como se uma sombra estivesse encobrindo palavras que poderiam mudar tudo. A expressão do homem interno endureceu. Você não deveria ter se envolvido com ela. Você sabe que isso pode acabar mal. Suas palavras, um aviso sombrio, reverberaram entre eles. Quem são eles? O que está acontecendo? Luí indagou uma ansiedade crescente, fazendo-a quase gritar. O olhar de Ana refletia medo. A primeira vez foram os avisos. Agora, eles não vão parar até conseguirem o que querem. Os gritos da multidão começaram a aumentar. Murmúrios de confusão permeavam o ar. O que é essa organização? O que você quer dizer? Luí insistiu, mas Ana apenas agarrou o braço dela, com uma força inesperada. Você precisa ouvir. É tudo por causa de um projeto claro como a água. Algo que deveria estar enterrado. Você não está falando sério. Camila se intrometeu. Seu tom era cínico, mas Luía percebeu um tremor na voz dela. Uma fissura na fachada que sempre sustentou a segurança da ex-noiva de Eduardo. Acho que você deveria ouvir tudo. Ana estava perdendo forças, e Luía sabia que o tempo escasso não estava a seu favor. Seus olhos se dirigiram para Eduardo, que agora parecia mais alarmado do que firme. Eduardo, o que está acontecendo aqui? Luía, calma, vamos chamar a polícia, ele sugeriu, mas o homem interno o interceptou. Não faça isso. Se você chamar as autoridades, tudo ficará fora de controle. O tom dele não admitia contestação. Você está me assustando, Luía disse, a voz embargada. O que está acontecendo? Que legado é esse que você está mencionando? Que organização é essa que quer alguma coisa de nós? Ele não respondeu. Ao invés disso, seu olhar se voltou para Ana com um desdém que agora parecia horrendo. Você fez uma escolha imprudente, Ana. Não era para você se envolver com essas pessoas. Ele se virou abruptamente. Agora você vai pagar o preço por isso. Preço? Luía repetiu, confusa. A multidão começou a se dispersar lentamente. Pessoas olhando nervosas para o homem estranhamente autoritário. A conexão que ela tinha com Ana parecia piorar. Momento. As palavras agora eram como lâminas afiadas. Você não sabe quem eu sou, Luía. O que eu represento, Ana conseguiu afirmar, o queixo tremendo. A organização está atrás do projeto que você está tentando desenvolver. Eles querem que você o desista. Eduardo piscou, tentando entender o que estava sendo revelado. O que você está dizendo? O projeto sustentável? O que você sabe sobre isso, Ana? A pressão aumentou na atmosfera. Uma tensão que parecia pronta para explodir. Eu não posso explicar aqui, Ana balbuciou. Só saiba que você está em perigo. Eles querem derrubar quem ousa ficar no caminho deles. E você é a chave. O projeto contém segredos que podem expor tudo, mas também traz perigo. Luía sentiu um frio percorrer sua espinha. O que isso significava? E você sabia disso desde o começo? As palavras saíram num sussurro carregado de mágoa. Você poderia ter me avisado. Ana olhou com tristeza. Eu não sabia que você estava tão próxima de Eduardo. Você não tem ideia do que pode acontecer se isso continuar.
Nesse instante, um grito estridente cortou o clima tenso novamente. Cuidado! Um carro preto surgiu do nada, acelerando em direção à cena. A multidão gritou, e Luía sentiu seu coração parar por um momento. O homem interno deu um passo à frente, sua expressão impassível mudando para alerta. Antes que Luía pudesse entender, o carro fez uma curva fechada e parou bruscamente. As portas se abriram e duas figuras saíram, vestidas de preto, avançando em direção a eles. Olhares nervosos e murmúrios aumentaram novamente. As vozes tornaram-se um borrão, e Luía percebeu que toda a situação havia se tornado uma armadilha. O homem interno apontou para o grupo de emergência. Vocês não deveriam estar aqui. Voltem para onde pertencem. A tensão era eletrizante. Você não pode nos deter. Uma das figuras gritou, e Luía viu a determinação nos olhos dela. O pânico aumentou. Novas revelações se formavam no ar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Luía. O que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo. Seus instintos gritaram para que ela corresse. Mas, ao mesmo tempo, havia um impulso para enfrentar a verdade que agora se desenrolava diante dela. O que era esse projeto? Quem eram aquelas pessoas? Olhou para Eduardo, mas ele também estava apavorado. Camila também. A tensão que antes era desprezo, agora se transformava em pavor. De repente, o cerco se fechava. E Luía entendeu que ela estava no centro de um conflito muito maior do que podia imaginar. E ali, à beira do abismo, ela percebeu. Isso era apenas o começo. Quando a situação parecia já insustentável, o carro preto parou bruscamente, e as figuras em preto saltaram em direção à multidão. A tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. Luía sentiu o coração acelerar, a adrenalina disparar. O homem interno escuro se virou para os recém-chegados. A expressão dele mudando de desdém para um tipo sombrio de alerta. Afastem-se, ele gritou. Mas havia uma intensidade em seu olhar que parecia muito além do que palavras poderiam expressar. Luía não sabia se deveria correr ou ficar onde estava. Ela estava no meio de algo muito maior do que imaginara. Ana ainda agarrava o braço de Luía, os olhos saltando de medo. Eles não são apenas qualquer pessoa. Eles são da organização. Luía, precisamos sair daqui. As palavras dela saíram em um sussurro apressado, quase perdido no caos crescente ao redor. Luía, temos que ir. Eduardo gritou, sua voz cortada pela dificuldade em se fazer ouvir. O homem de terno começou a retroceder, mantendo os olhos fixos nas figuras que se aproximavam. O silêncio momentâneo nos lábios de Ana fez o pânico se intensificar. O que diabos estava acontecendo? Neste instante, uma das figuras em preto, uma mulher de cabelo curto e olhos que pareciam quase vazios, fez um gesto rápido. E antes que alguém pudesse reagir, ela puxou um objeto do bolso. Era uma arma. O pânico tomou conta da cena. Gritos começaram a ecoar e a multidão começou a se dispersar em todas as direções. A visão da arma fez Luía congelar. Suas mãos tremiam. « Oh, meu Deus! » murmurou, suas palavras quase perdidas na confusão. O homem interno estava agora em movimento, interpondo-se entre a mulher e Ana. Ele usava uma expressão que Luía nunca tinha visto, algo entre raiva e proteção. « Você não sabe o que está fazendo! » ele gritou. « Não faça escolhas precipitadas! » Mas a mulher não hesitou. Em um movimento rápido, ela disparou a arma, mas não contra eles. O tiro atingiu uma parede próxima, ecoando pelo ar como um trovão. A cena se transformou em um verdadeiro pesadelo. As pessoas gritavam. Correu uma onda de pânico pela multidão. Eduardo puxou Luía de lado, tentando arrastá-la para fora da linha de fogo. « Vamos, agora! » ele ordenou, puxando-a para perto. Mas Luía não conseguia se mover. O que havia acabado de acontecer? O que estava acontecendo? Ana estava em perigo. « A gente precisa ajudar Ana! » Luía gritou, mas Eduardo a segurou firme. O homem interno fez um movimento decidido, empurrando a mulher que tinha disparado. « Você não pode fazer isso. Não aqui. » A tensão entre eles parecia palpável,
como se o mundo ao redor estivesse prestes a desabar. O que tinha acontecido com Ana? Os olhos da amiga, antes cheios de vida, agora estavam perdidos em horror. Luía, eles não vão parar, você não entende? Ana implorou, agora quase em lágrimas. Eles querem o projeto. Eles vão vir atrás de você. Você é a única que pode. E eu tive que te contar. Eu não queria, mas você precisa saber. Uma sensação de desespero tomou conta de Luía. O que Ana queria dizer com ter que contar? O que o projetava como âncora para este pesadelo? O homem interno continuava a discutir com a mulher, mas Luía se sentiu presa em um mar de incertezas, um nó ardente na garganta. Ana, o que você está escondendo de mim? Luía quase gritou. A mulher de preto se virou para Ana. Um olhar gélido. Você deveria ter permanecido em silêncio, você sabe disso. Agora tudo isso é culpa sua. A fraqueza nas pernas de Luía se intensificou. O que você significa? Ela questionou, a voz saindo mais fraca do que planejava. O que estava acontecendo ali? Qual é o segredo que está por trás do projeto? Ana hesitou, mas teve coragem para responder. Eles são da organização que monitora a arquitetura ancestral. Estão atrás de algo que pertence à minha família há gerações. Este projeto, ele não é só um projeto, Luía. É uma chave para algo muito maior, algo que vale bilhões, algo que pode mudar tudo. E agora, você está diretamente envolvida. Antes que Luía pudesse processar aquelas revelações, uma nova onda de sombra se aproximou da multidão. Não era só uma figura, mas um grupo inteiro, vestidos de preto, todos com expressões sérias e decididas. O homem interno desligou a discussão, percebendo que estavam cercados. O coração de Luía disparou, uma sensação de desespero. Tomando conta dela. Se tudo que Ana disse era verdade, isso significava que a vida dela estava prestes a mudar, de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. A primeira mulher que tinha disparado a arma sorriu de maneira enigmática, um sorriso que fez o estômago de Luía revirar. Finalmente estamos todos reunidos. Agora vamos para a conversa que realmente importa. O grupo avançou um passo à frente e o queixo de Luía caiu. A pessoa no centro do movimento era nada menos que Camila. Ela não estava mais apenas a ex-noiva de Eduardo. Sua presença ali mudava tudo. Camila, a voz de Luía saiu em um sussurro. O que a ex-noiva de Eduardo estava fazendo ali? Os olhares se encontraram por um segundo que parecia durar uma eternidade, antes que o mundo à sua volta se tornasse um borrão. Luía, Camila começou, mas a frase dela ficou presa na garganta, enquanto os outros continuavam a se aproximar. O que estava acontecendo? Como Camila estava relacionada a tudo isso? Luía sentiu que a verdade era uma grande teia de mentiras, segredos e revelações, e que ela estava prestes a ser arremessada para o olho do furacão. E antes que pudesse pensar, tudo ao seu redor desmoronou, deixando-a mais perdida do que nunca. O que ela realmente sabia sobre todos ao seu redor? Tudo o que acreditava havia se desintegrado, e agora cada sombra tinha um significado aterrorizante. Luía estava paralisada. A tensão no ar era densa, e a figura de Camila à frente dela parecia moldar uma realidade completamente nova. A ex-noiva de Eduardo era uma presença poderosa. Mas não havia tempo para reflexões. As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Você é a chave. Antes que qualquer um pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou o ar novamente. Mas não era um grito normal. Era mais como um rugido de um animal ferido. Olhos de todos se voltaram para a direção de onde o som veio. E nesse momento, como se a gravidade estivesse sendo desafiada, um homem apareceu. Ele vinha correndo, quase desmoronando, sangue escorrendo de seu rosto. Os olhos dele estavam arregalados, cheios de terror. Eles estão chegando! Ele gritou, mal conseguindo respirar. O caos se instalou. O homem caiu ao chão, ofegante, enquanto murmúrios cresciam na multidão. As figuras em preto se entreolharam. Um ar de tensão ainda maior
pairando entre eles. Quem está chegando? Um dos homens interno demandou, sua voz grave soando com urgência. O homem no chão estava tão perdido que mal conseguia responder. Mas Luía sentiu o coração acelerar. Uma sensação gelada percorreu suas veias. O que está acontecendo? O que ele viu? Camila, que tinha ficado em silêncio até então, agora avançou, ignorando qualquer hesitação. Você é tolo, Marcos! O que você fez? A raiva na voz de Camila era como um fósforo sendo aceso. Eu não sabia que você faria isso. Estava apenas tentando ajudar. Marcos gaguejava, buscando proteção. Ver que a cena dela com Eduardo havia mudado. Ele estava nervoso, confuso, olhando entre Camila e Marcos. Isso é tudo culpa de vocês. Não deveriam ter se metido. Agora eles virão atrás de vocês. Marcos quase chorou. Luía pôde ouvir sua própria respiração acelerando. Uma chuva de perguntas invadiu sua mente. Quem está vindo? Luía finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Ana estava bem ao seu lado, segurando seu braço com força. Nós precisamos saber. Marcos olhou fixamente para Luía, os olhos cheios de desespero. A organização, eles têm olhos em todos vocês. E agora que você está envolvida com o projeto, você se tornou um alvo. Essas palavras atingiram Luía como um soco no estômago. O homem interno finalmente quebrou o silêncio, levantando a mão para controlar a situação. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora, disse ele, olhando intensamente para Camila, depois para Eduardo. A vida de todos está em jogo. Antes que qualquer um pudesse protestar, o som de Mo ressoara ao longe. Efeitos de luzes vermelhas começaram a dançar nas paredes como um prenúncio de algo terrível à espreita. Eduardo agarrou o braço de Luía, puxando-a para mais perto. Vamos! Precisamos agir rápido! Mas então um uivo cortou o ar e o caos se apossou da cena novamente. Das sombras, uma série de veículos apareceram, encostando abruptamente em um movimento coordenado. As portas se abriram e uma equipe carregando armas de alto calibre desceu. O coração de Luía quase parou. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ana gritou, a voz trêmula de pavor. A multidão, agora em pânico, começou a correr para todos os lados. Luía sentiu um nó na garganta. Que tipo de pesadelo era aquele? Camila, surpreendentemente, não pareceu alarmada. Com uma calma perturbadora, ela se virou para a configuração que se desenrolava. Marcos, você fez isso? Você quis nos proteger e acabou colocando nossas vidas em risco. O olhar de Marcos era de confusão e terror absoluto. Eu só queria que você fique, mas eles não vão parar. Luía olhou para Eduardo, buscando a verdade nos olhos dele. Eduardo, você sabe disso tudo? A angústia transparecia em sua voz. Ele hesitou, o olhar dele se perdendo entre as feituras perturbadoras. Eu não sabia que tudo isso estava tão longe. A voz dele fraquejou. Mas antes que pudesse terminar a frase, a mulher em preto que havia disparado antes avançou em direção a Ana. A expressão dela era gelada. Como se aquela situação fosse apenas um jogo. Você não tem ideia do que está em jogo, Ana. De quem realmente você está protegendo. A mulher disse, com um sorriso maligno que fez o estômago de Luía revirar. E neste segundo, a ficha começou a cair. O escopo do que estava acontecendo foi além do que Luía imaginara. Esperem, o que você quer dizer com isso? Luía indagou, o pânico desenrolando como um novelo em sua mente. Os olhos da mulher brilharam de satisfação. Sabe, Ana sempre foi a verdadeira chave. Mas não. Da maneira que você pensa. Você está muito mais envolvida do que imagina, Luía. Como assim? Luía balbuciou, as palavras saindo com dificuldade. Camila parecia relaxar. Um ar de satisfação agora desenhando seus traços. Você não entende, Luía. Esse projeto, ele está nas suas mãos, mas não da maneira que você pensa. O choque foi palpável. Qualquer esperança que Luía tinha sentido
se desfez em segundos. O que Ana estava escondendo? O que a organização realmente queria dela? E o que Camila tinha a ver com tudo isso? Os veículos pararam e a equipe armada avançou. Um deles, com um olhar implacável, começou a se aproximar de Luía. Você sabe onde está, não sabe? E não há como escapar disso agora. Luía se desviou, seu corpo em alerta. O coração pulsava como um tambor. O que seria do seu futuro agora? Quantos segredos ainda faltavam revelar? Ela olhou para Eduardo, em busca de uma resposta. Mas não havia como ignorar. O que parecia ser uma simples colisão de carros havia evoluído para um pesadelo de consequências inimagináveis, transformando sua vida em um labirinto de incertezas. E ao encarar a serrania de erros e revelações à sua frente, Luía percebeu que talvez a verdade que procurava não fosse o que ela esperava. A vida a seu redor estava prestes a mudar para sempre, e a escuridão que se aproximava poderia engolir todos eles. Luía estava paralisada. A tensão no ar era densa, e a figura de Camila à frente dela parecia moldar uma realidade completamente nova. A ex-noiva de Eduardo era uma presença poderosa, mas não havia tempo para reflexões. As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Você é a chave. Antes que qualquer um pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou o ar novamente. Mas não era um grito normal. Era mais como um rugido de um animal ferido. Olhos de todos se voltaram para a direção de onde o som veio. E nesse momento, como se a gravidade estivesse sendo desafiada, um homem apareceu. Ele vinha correndo, quase desmoronando, sangue escorrendo de seu rosto. Os olhos dele estavam arregalados, cheios de terror. Eles estão chegando! Ele gritou, mal conseguindo respirar. O caos se instalou. O homem caiu ao chão, ofegante, enquanto murmúrios cresciam na multidão. As figuras em preto se entreolharam, um ar de tensão ainda maior pairando entre eles. Quem? Quem está chegando? Um dos homens interno demandou, sua voz grave soando com urgência. O homem, no chão, estava tão perdido que mal conseguia responder. Mas Luía sentiu o coração acelerar. O que está acontecendo? O que ele viu? Camila, que tinha ficado em silêncio até então, agora avançou, ignorando qualquer hesitação. Você é tolo, Marcos! O que você fez? A raiva na voz de Camila era como um fósforo sendo aceso. Eu não sabia que você faria isso. Estava apenas tentando ajudar. Marcos gaguejava, buscando proteção na multidão. As palavras dele eram impulsivas, mas Luía pôde ver que a cena dela estava nervoso, confuso, olhando entre Camila e Marcos. Isso é tudo culpa de vocês. Não deveriam ter se metido. Agora eles virão atrás de vocês. Marcos quase chorou. Luía pôde ouvir sua própria respiração acelerando. Uma chuva de perguntas invadiu sua mente. Quem está vindo? Luía finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Ana estava bem ao seu lado, segurando seu braço com força. Nós precisamos saber. Marcos olhou fixamente para Luía, os olhos cheios de desespero. A organização, eles têm olhos em todos vocês. E agora que você está envolvida com o projeto, você se tornou um alvo. Essas palavras atingiram Luía como um soco no estômago. O homem interno finalmente quebrou o silêncio, levantando a mão para controlar a situação. Não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora, disse ele, olhando intensamente para Camila, depois para Eduardo. A vida de todos está em jogo, antes que qualquer um pudesse protestar. O som de motores potentes começou a ressoar ao longe. Efeitos. Dançar nas paredes, como um prenúncio de algo terrível à espreita. Eduardo agarrou o braço de Luía, puxando-a para mais perto. Vamos, precisamos agir rápido. Mas então um uivo cortou o ar e o caos se apossou da cena novamente. Das sombras, uma série de veículos apareceram, encostando abruptamente em um movimento coordenado.
As portas se abriram e uma equipe carregando armas de alto calibre desceu. O coração de Luía quase parou. Não, isso não pode estar acontecendo. Ana gritou, a voz trêmula de pavor. A multidão, agora em pânico, começou a correr para todos os lados. Luía sentiu um nó na garganta. Que tipo de pesadelo era aquele? Camila, surpreendentemente, não pareceu alarmada. Com uma calma perturbadora, ela se virou para a configuração que se desenrolava. Marcos, você fez isso? Você quis nos proteger e acabou colocando nossas vidas em risco. O olhar de Marcos era de confusão e terror absoluto. Eu só queria que você ficasse a salvo. Mas eles não vão parar. Luía olhou para Eduardo, buscando a verdade nos olhos dele. Eduardo, você sabe disso tudo? A angústia transparecia em sua voz. Ele hesitou, o olhar dele se perdendo entre as feituras perturbadoras. Eu não sabia que tudo isso estava tão longe. A voz dele fraquejou. Mas antes que pudesse terminar a frase, a mulher em preto que havia disparado antes avançou em direção a Ana. A expressão dela era gelada, como se aquela situação fosse apenas um jogo. Você não tem ideia do que está em jogo, Ana. De quem realmente você está protegendo, a mulher disse com um sorriso maligno, que fez o estômago de Luía revirar. E neste segundo, a ficha começou a cair. O escopo do que estava acontecendo foi além do que Luía imaginara. Esperem! O que você quer dizer com isso? Luía indagou, o pânico desenrolando como um novelo em sua mente. Os olhos da mulher brilharam de satisfação. Sabe, Ana sempre foi a verdadeira chave, mas não da maneira que você pensa. Você está muito mais envolvida do que imagina, Luía. Como assim? Luía balbuciou, as palavras saindo com dificuldade. Camila parecia relaxar, um ar de satisfação agora desenhando seus traços. Você não entende, Luía. Esse projeto, ele está nas suas mãos, mas não da maneira que você pensa. O choque foi palpável. Qualquer esperança que Luía tinha sentido se desfez em segundos. O que Ana estava escondendo? O que a organização realmente queria dela? E o que Camila tinha a ver com tudo isso? Os veículos pararam e a equipe armada avançou. Um deles, com um olhar implacável, começou a se aproximar de Luía. Você sabe onde está, não sabe? E não há como escapar disso agora. Luía se desviou, seu corpo em alerta. O coração pulsava como um tambor. O que seria do seu futuro agora? Quantos segredos ainda faltavam revelar? Ela olhou para Eduardo, em busca de uma resposta, mas não havia como ignorar. O que parecia ser uma simples colisão de carros havia evoluído para um pesadelo de consequências inimagináveis, transformando sua vida em um labirinto de incertezas. E ao encarar a serrania de erros e revelações à sua frente, Luía percebeu que talvez a verdade que procurava não fosse o que ela esperava. A vida a seu redor estava prestes a mudar para sempre, e a escuridão que se aproximava poderia engolir todos eles. Neste momento tenso, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Camila, com a calma de alguém que sempre soube as peças do tabuleiro, deu um passo à frente. Você não entende, Luía. Não é só o projeto, é sobre o que você carrega. Ela levantou uma mão como se tivesse um controle sobre a situação. A verdade é que você não sabe, mas está mais conectada a essa organização do que todos nós. Luía franziu o senho, confusa. O que você está fazendo, Camila? A ex-noiva de Eduardo sorriu, mas havia um brilho em seus olhos que mais parecia uma tempestade. Você é muito mais importante do que apenas uma arquiteta desesperada. Você é a filha de quem eles realmente estão atrás. Um silêncio absoluto caiu sobre o grupo. A revelação pairou no ar, pesada como chumbo. Luía sentiu a terra desaparecer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Camila se aproximou, seus olhos profundos e intensos. Seu pai, ele não morreu. Ele é parte do que eles querem. E você é a chave para tudo. Eles precisam de você. Marco se virou para Camila em choque.
Você está brincando, não é? Não estou brincando, ela respondeu, ainda focada em Luia. E você precisa escolher um lado, Luia. O deles ou o nosso. Os gritos começaram a ecoar novamente na multidão, enquanto a equipe armada se preparava para agir, mas a verdade explodia dentro do peito de Luia. Ela mal conseguiu respirar. O que quer que isso significasse, a vida dela nunca mais seria a mesma. E diante da escolha que se desenhava, Luia se viu encurralada entre o passado e o futuro. O que a aguardava logo à frente parecia insondável. O que ela faria a seguir? A pergunta ecoava mais alta e mais feroz que qualquer grito. O que ela realmente sabia sobre seu próprio sangue? Luia estava paralisada. A tensão no ar era densa, e a figura de Camila à frente dela parecia moldar uma realidade completamente nova. A ex-noiva de Eduardo era uma presença poderosa, mas não havia tempo para reflexões. As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Você é a chave. Antes que qualquer um pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou o ar, mas não era um grito normal. Era mais como um rugido de um animal ferido. Olhos de todos se voltaram para a direção de onde o som veio. E então, como se a gravidade estivesse sendo desafiada, um homem apareceu. Ele vinha correndo, quase se desmoronando, sangue escorrendo de seu rosto. Os olhos dele estavam arregalados, cheios de terror. Eles estão chegando, ele gritou, mal conseguindo respirar. As palavras dele pareciam um presságio. O caos se instalou. O homem caiu ao chão, ofegante, enquanto murmúrios cresciam na multidão. As figuras em preto se entreolharam, uma tensão insuportável pairando entre eles. Quem? Quem tá chegando? Um dos homens interno demandou, sua voz grave soando com urgência. Não sei, eles não são normais. O homem no chão estava tão perdido que mal conseguia responder. Luia sentiu seu coração acelerar. O que está acontecendo? Camila, que tinha ficado em silêncio até então, avançou, ignorando qualquer hesitação. Marcos, o que você fez? Eu não sabia que você faria isso. Estava apenas tentando ajudar. Marcos gaguejava, buscando proteção na multidão. O desespero na voz dele era palpável. O que foi que ele fez? A cena entre Luia e Eduardo mudara. Ele estava nervoso, confuso, olhando entre Camila e Marcos. Isso é tudo culpa de vocês. Não deveriam ter se metido. Agora eles virão atrás de vocês. Marcos quase chorou. A tensão aumentava. Luia não conseguia processar. Desesperado de Marcos, fixou-se nela. A organização. Eles têm olhos em todos vocês. E agora que você está envolvida com o projeto, você se tornou um alvo. As palavras dele atingiram Luia como um soco no estômago. Um alvo? O que significava isso? O homem interno finalmente quebrou o silêncio, ergueu a mão e disse: Não podemos ficar aqui. Precisamos sair agora. A vida de todos está em jogo. Luia olhou para Eduardo, buscando a verdade em seus olhos. Eduardo, você sabe disso tudo? A angústia transparecia. Ele hesitou, o olhar perdido entre a confusão. Eu não sabia que tudo isso estava tão longe. Sua voz fraquejou. Mas antes que pudesse terminar, a mulher em preto, que havia disparado antes, avançou em direção a Ana. A expressão dela era fria, como se aquela situação fosse apenas um jogo. Você não tem ideia do que está em jogo, Ana. De quem realmente você está protegendo, a mulher disse. E naquele segundo, a ficha começou a cair. O que quer que estivesse acontecendo era maior do que podiam imaginar. Camila, observando tudo com uma calmaria perturbadora, olhou para Luia. Você é muito mais importante do que apenas uma arquiteta desesperada. Você é a filha de quem eles realmente estão atrás. Um pesado silêncio caiu sobre o grupo. As palavras dela atingiram Luia com a força de um vendaval. O que você quer dizer com isso?
A pergunta escapuliu, e a confusão tomou conta. Seu pai, ele não morreu, Luia. Ele é parte do que eles querem. E você é a chave para tudo. Eles precisam de você. A revelação pairou no ar, pesada como chumbo. O que Camila estava dizendo? Luia se sentiu desmoronar. Marcos olhou para Camila com uma mistura de desespero e confusão. Você está brincando? Não estou brincando, Camila respondeu, ainda focada em Luia. E você precisa escolher um lado, Luia, o deles ou o nosso. As palavras dela ecoaram, fazendo Luia se sentir ainda mais perdida. Só então um som agudo cortou o ar novamente. Veículos apareceram, encostando abruptamente. A equipe armada desceu e, em segundos, a tensão se transformou em pânico. Não! Isso não pode estar acontecendo! Gritou Ana. A multidão começou a se dispersar. Uma figura feminina, a mulher que disparou antes, lançou um olhar ameaçador para Ana. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. Você sabe quem você está protegendo? Você pode acabar destruindo todos nós. Neste instante, um grito ensurdecedor ecoou. Cuidado! O clima mudou drasticamente, quando uma explosão estourou em um carro próximo, enviando destroços para todos os lados. Luia cobriu a cabeça, e o mundo à sua volta parecia desmoronar. O caos se intensificou, gritos de dor e desespero ecoando. Fique atrás de mim, Eduardo gritou, puxando Luia para perto. Mas o aumento do barulho fez seus corações dispararem. Com o pânico tomando conta, Luia olhou para onde Camila estava, mas a ex-noiva parecia surpreende. Deve deixar isso acontecer. Camila gritou para Luia, mas algo no tom dela mudou. Não era mais apenas uma ex-noiva ciumenta, mas alguém que se mantinha na linha tênue entre o que era correto e o que era necessário. Os homens internos começaram a se organizar, buscando abrigo e proteção. Enquanto isso, Luia sentia um nó na garganta. O tremer de suas mãos não era apenas o medo, mas algo mais. A percepção de que tudo ao seu redor mudava, e que grande parte disso dependia dela. E então, enquanto ela olhava ao redor, uma nova sombra apareceu. Uma figura conhecida. Alguém que Luia nunca esperava ver ali. Era seu pai, sangue e manchas nos olhos, a expressão dele revelando um profundo desespero. Luia, você precisa vir comigo. O impacto da imagem dele a fez quase desmaiar. Pai? A voz dela mal era um sussurro. Tudo o que pensava que sabia estava prestes a ser rasgado ao meio. A conexão estava irremediavelmente entrelaçada entre eles e Luia. Percebeu que descobrir a verdade sobre seu pai poderia mudar tudo novamente. O que ele ainda estava escondendo sobre a organização? E o que significava ele estar aqui? A realidade estava se dissolvendo e, no meio daquele caos todo, Luia compreendeu que seria impossível retornar ao que era antes. O futuro estava envolto em sombras, e a resposta que ela tanto buscava poderia significar sua própria destruição, ou a salvação de todos. Luia estava paralisada. O que seu pai estava fazendo ali? Ele parecia em estado de choque, com o rosto sujo de sangue e a expressão mais aterrorizante que já tinha visto. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios, uma mistura de medo e alívio. Ele estava vivo, mas por quanto tempo? Você precisa vir comigo, disse ele, com a voz trêmula, puxando-a com força. O caos ao redor parecia distante. Luia queria entender o que estava acontecendo. O que significava tudo isso? O que a organização queria dela realmente? Os gritos da multidão começaram a ecoar. Novamente, enquanto as figuras armadas se aproximavam, cercando os aliados de Camila e Vermen. Não se aproxime dele! Eduardo gritou, tentando colocar-se entre Luia e seu pai. Você não pode fazer isso! A tensão cresceu, como se o ar estivesse prestes a se rasgar. Mas o olhar de seu pai esboçou uma mistura de urgência e desespero. Eles estão atrás de nós! Não podemos ficar aqui! O pânico na voz dele fez o coração de Luia acelerar. Sentia que as paredes estavam se fechando sobre ela.
Era como se o chão estivesse prestes a desmoronar. No que você está se metendo, Luia? Camila exclamou, a expressão dela misturando raiva e medo. Você não sabe o que está fazendo. Seu pai só vai te colocar em perigo. A ex-noiva de Eduardo estava prestes a protestar, mas o momento foi interrompido por outro grito vindo da multidão. As portas dos veículos se abriram e uma equipe armada avançou em direção a eles. Saia do caminho! Um dos homens gritou, enquanto o outro sacava uma arma, mirando para o chão. Ana estava ao lado de Luia, pálida como uma folha de papel. Nós precisamos ir agora. A urgência nos olhos dela fez Luia hesitar. Mas o que seu pai estava tentando dizer era mais importante. Pai, o que você sabe? Sobre a organização? Sobre mim? Você não entendeu. Eles não querem apenas de projeto. Eles querem você. A última palavra ecoou como um trovão. Luia sentiu seu estômago se contorcer. Como assim querem ela? A confusão tomou conta da cena enquanto ideias e medos colidiam. Eduardo olhou para ela, os olhos arregalados. Luia, você é a chave? O que significa? A pergunta pairou, e Luia se sentiu mergulhar em um mar de incertezas. O homem de terno, aquele que sempre parecia no controle, deu um passo cauteloso para frente, como se quisesse dominar a situação. Deixe-o em paz, ele não pode ajudá-la. A fala soou autoritária, mas Luia notou um tremor na voz dele. Ajuda? Você fala como? Se não estivéssemos todos juntos nisso, seu pai retrucou, um brilho de determinação nos olhos. Você tem que entender, Luia. Eles não são apenas uma organização qualquer. Eles são uma força a qual poucos conseguem resistir. E você? Você pode ser a resposta que eles procuram. Antes que Luia pudesse responder, uma explosão repentina estourou ao fundo, em um carro estacionado. O impacto a atingiu como um soco, fazendo todos ao redor cambalear. Gritos misturados a fumaça e caos tomaram conta do ambiente. O que está acontecendo? Ela gritou, tentando entender a gravidade da situação. Marcos, que estava quase em estado de choque, cochichou. Eles estão aqui. Eles sabem onde você está. O que estava acontecendo? A cada palavra, a sensação de perigo aumentava. Luia se virou para seu pai, que agora parecia hesitante, mas determinado. Diante de tudo isso, a mulher em preto que tinha disparado a arma olhou. Do que imagina, Luia? O que nós precisamos de você não é apenas o projeto, mas algo muito mais profundo. Algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre nossas famílias. As palavras dela deixaram Luia tensa. Do que você está falando? Sua voz soou fraca, quase suplicante. Camila entrou de novo na conversa. Você precisa escolher. E um monte de sentimentos cruéis tomaram conta de Luia. Como se cada um dos laços que ela tinha com as pessoas ali se desenrolassem, revelando um passado obscuro e desconhecido. Outro caminhão chegou, e mais figuras surgiram das sombras. Suas expressões eram uma mistura de determinação e fúria. E aí, a reviravolta que Luia nunca esperava aconteceu. Camila, com um rápido movimento, retirou uma arma de dentro do casaco. E o que se seguiu foi um momento congelado no tempo. Luia, eu não quero que você se machuque. Camila exclamou com a arma apontada para seu pai. A expressão de surpresa no rosto de todos era visível. Mas você precisa entender que esse homem não é quem você pensa que é. As palavras dela deixaram tudo em chamas. O coração de Luia parou. O que Camila estava dizendo? Como assim não é quem eu penso? O choque se espalhou, e ela olhou entre seu pai e Camila. Ele me abandonou. Ele nunca esteve presente. O que você está tentando me dizer? As palavras saíram como um grito. Você precisa saber a verdade. Camila insistiu, a arma ainda em posição. Ele não é seu pai, e suas mentiras vão acabar com todos nós. A revelação, inesperada e devastadora, estava prestes a mudar tudo novamente. O que eles tinham para esconder? E com isso, a multidão, antes tão focada em sua luta pela sobrevivência, se transformou em um caos maior.
Gritos ecoaram. A fumaça começou a se espalhar. Luía sentiu seu mundo ruir. O que você quer dizer com isso? Sua voz soou desesperada. Onde isso iria levá-la? A verdade, que parecia tão clara até aquele momento, agora era um enigma. E enquanto o caos se desenrolava, a certeza de que tudo estava prestes a se desdobrar deu lugar a um clamor por respostas. O que Luía realmente sabia sobre aqueles ao seu redor? E quem era verdadeiramente seu pai? Essa seria a chave que poderia mudar tudo. Luía estava paralisada. O que seu pai estava fazendo ali? Ele parecia em estado de choque, com o rosto sujo de sangue e a expressão mais aterrorizante que já tinha visto. Pai, a palavra escapuliu de seus lábios. Uma mistura de medo e alívio. Ele estava vivo, mas por quanto tempo? Você precisa vir comigo, disse ele, com a voz trêmula, puxando-a com força. O caos ao redor parecia de Luía e seu pai. Você não pode fazer isso. A tensão cresceu, como se o ar estivesse prestes a se rasgar. Mas o olhar de seu pai esboçou uma mistura de urgência e desespero. Eles estão atrás de nós, não podemos ficar aqui. O pânico na voz dele fez o coração de Luía acelerar. Sentia que as paredes estavam se fechando sobre ela. Era como se o chão estivesse prestes a desmoronar. No que você está se metendo, Luía? Camila exclamou, a expressão dela misturando raiva e medo. Você não sabe o que está fazendo. Seu pai só vai te colocar em perigo. A ex-noiva de Eduardo estava prestes a protestar, mas o momento foi interrompido por outro grito vindo da multidão. As portas dos veículos se abriram e uma equipe armada avançou em direção a eles. Saia do caminho, um dos homens gritou, enquanto o outro sacava uma arma, mirando para o chão. Ana estava ao lado de Luía, pálida como uma folha de papel. Nós precisamos ir, agora. A urgência nos olhos dela fez Luía hesitar. Mas o que seu pai estava tentando dizer era mais importante. Pai, o que você sabe? Sobre a organização? Sobre mim? Você não entendeu. Eles não querem apenas o projeto. Eles querem você. A última palavra ecoou como um trovão. Luía sentiu seu estômago se contorcer. Como assim, querem ela? A confusão tomou conta da cena enquanto ideias e medos colidiam. Eduardo olhou para ela, os olhos arregalados. Luía, você é a chave. O que isso significa? A pergunta pairou, e Luía se sentiu mergulhar em um mar de incertezas. O homem de terno, aquele que sempre parecia no controle, deu um passo cauteloso para a frente, como se quisesse dominar a situação. Deixe-o em paz. Ele não pode ajudá-la. A fala soou autoritária, mas Luía notou um tremor na voz dele. Ajuda? Você fala como se não estivéssemos todos juntos nisso. Seu pai retrucou, um brilho de determinação nos olhos. Você tem que entender, Luía. Eles não são apenas uma organização qualquer. Eles são uma força a qual poucos conseguem resistir. E você pode ser a resposta que eles procuram. Antes que Luía pudesse responder, uma explosão repentina estourou ao fundo em um carro estacionado. O impacto a atingiu como um soco, fazendo todos ao redor cambalear. Gritos misturados a fumaça e caos tomaram conta do ambiente. O que está acontecendo? Ela gritou, tentando entender a gravidade da situação. Marcos, que estava quase em estado de choque, cochichou. Eles estão aqui. Eles sabem onde você está. O que estava acontecendo? A cada palavra a sensação de perigo aumentava. Luía se virou para seu pai, que agora parecia hesitante, mas determinado. Diante de tudo isso, a mulher em preto que tinha disparado a arma olhou nos olhos de Luía, e a ironia em seu tom a fez sentir um arrepio. Você é mais do que imagina, Luía. E que nós precisamos de você não é apenas o projeto, mas algo muito mais profundo, algo que pode mudar tudo o que sabemos sobre nossas famílias. As palavras dela deixaram Luía tensa.
Do que você está falando? Sua voz soou fraca, quase suplicante. Camila entrou de novo na conversa. Você precisa escolher. E um monte de sentimentos cruéis tomaram conta de Luía. Como se cada um dos laços que ela tinha com as pessoas ali se desenrolassem, revelando um passado obscuro e desconhecido. Outro caminhão chegou e mais figuras surgiram das sombras. Suas expressões eram uma mistura de determinação e fúria. E aí, a reviravolta que Luía nunca esperava aconteceu. Camila, com um rápido movimento, retirou uma arma de dentro do casaco. E o que se seguiu foi um momento congelado no tempo. Luía, eu não quero que você se machuque, Camila exclamou, com a arma apontada para seu pai. A expressão de surpresa no rosto de todos era visível. Mas você precisa entender que esse homem não é quem você pensa que é. As palavras dela deixaram tudo em chamas. O coração de Luía parou. O que Camila estava dizendo? Como assim não é quem eu penso? O choque se espalhou, e ela olhou entre seu pai e Camila. Ele me abandonou. Ele nunca esteve presente. O que você está tentando me dizer? As palavras saíram como um grito. Você precisa saber a verdade. Camila insistiu, a arma ainda em posição. Ele não é seu pai, e suas mentiras vão acabar com todos nós. A revelação, inesperada e devastadora, estava prestes a mudar tudo novamente. O que eles tinham para esconder? E com isso, a multidão, antes tão focada em sua luta pela sobrevivência, se transformou em um caos maior. Gritos ecoaram, a fumaça começou a se espalhar. Luía sentiu seu mundo ruir. O que você quer dizer com isso? Sua voz soou desesperada. Onde isso iria levá-la? A verdade que parecia tão clara até aquele momento, agora era um enigma. E enquanto o caos se desenrolava, a certeza de que tudo estava prestes a se desdobrar deu lugar a um clamor por respostas. O que Luía realmente sabia sobre aqueles ao seu redor? E quem era verdadeiramente seu pai? Essa seria a chave que poderia mudar tudo. E enquanto a cena desmoronava, um golpe de sorte aconteceu. Um homem apareceu do nada, vindo em direção a Luía de algum lugar da multidão. Ele chegou com uma expressão de urgência, segurando um dispositivo pequeno e brilhante. Luía, é você que estamos procurando. A voz dele cortou o ar como uma faca. Quem é você? Luía perguntou, confusa. Eduardo, Ana, até Camila e seu pai estavam paralisados. O homem levantou o dispositivo, que começou a piscar em um padrão intenso. Eu sou Samuel, e você é a verdadeira sucessora. Sucessora do quê? Luía balbuciou, sentindo como se o chão estivesse escorregando debaixo dela. O que você quer dizer com isso? Você precisa saber. Sua linhagem é mais poderosa do que pode imaginar. A organização está atrás de você desde o momento em que nasceu. Ele falou, a urgência em suas palavras, refletindo o perigo. Luía sentiu uma onda de emoções colidir dentro dela. Não, isso não pode ser verdade, ela gritou, a voz falhando. O que você está dizendo? Por que meu pai nunca me contou? E com isso, tudo ficou em silêncio por um breve momento. Camila, seu pai, Eduardo e Ana ficaram paralisados, enquanto os outros combinados observavam em choque. O peso da revelação se abateu, e Luía sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Você precisa decidir, Luía, antes que seja tarde demais. O tom de Samuel era direto, e enquanto o caos ao redor se intensificava, Luía percebeu que a escolha estava em suas mãos. A verdade estava se revelando, mas era mais aterradora do que qualquer um podia compreender. O que ela faria agora? A sala estava cheia de possibilidades, mas a claridade estava sob a sombra de um novo e terrível entendimento. Luía sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto Samuel, com aquele dispositivo em mãos, mal conseguia manter a calma. O medo era palpável no ar, como uma neblina que cobria todos. Você precisa decidir agora, ele disse, os olhos fixos nela.
ou eles vão acabar com você. E tudo ao redor parecia se desintegrar. O barulho dos tiros, misturados aos gritos da multidão, soava como uma música de terror. A fumaça tornava o ar difícil de respirar. Eduardo estava ao lado de Luía, a mão firmemente segurando a dela. Mas seus olhos refletiam um pânico tão grande quanto o dela. Nós podemos sair daqui, Luía. Vamos! Mas seu pai, que agora parecia mais uma sombra do que um homem, insistia. Luía, você é a única que pode parar tudo isso. Eles não vão parar até te encontrarem. Se você realmente for meu pai, por que nunca me contou? Por que me deixou acreditar que eu era apenas uma arquiteta sem história? A dor na voz dela era visível, cortante. O som de mais uma explosão ecoou, e Luía sentiu que o chão se movia sob ela, como se o mundo estivesse se despedaçando. O olhar de Camila se endureceu. Sua arma tremia em suas mãos. Você é um perigo, Luía. Temos que acabar com ele antes que seja tarde. A tensão aumentava, como se cada palavra gerasse uma nova onda de choque. Luía olhou para Samuel, seu coração batendo forte, a decisão pesando como uma âncora. Calma, calma, todos vocês, Samuel gritou. Nós não temos tempo para isso. A organização está a um passo de chegar aqui. Precisamos agir agora. Ele olhou nos olhos de Luía, buscando uma resposta. Você é mais forte do que acredita. Você pode fazer isso. E com essa frase, um fio de esperança se acendeu em Luía. Ela percebeu que havia uma parte dela que nunca havia saudado. Algo dentro dela que pulsava como uma tempestade prestes a se desatar. Está certo, eu sou a chave. O que quer que isso significasse, ela se levantou, estabelecendo um desafio silencioso a cada um dos presentes. E se for verdade? E se eu realmente puder parar isso? Luía olhou para seu pai, depois para Eduardo e finalmente para Camila. Os rostos ao redor dela eram uma mistura de incredulidade e expectativa. A linha entre o bem e o mal estava se tornando apenas um borrão. O pai dela, entre o desespero e a determinação, sussurrou. Luía, não arrisque sua vida por mim. Eu não sou o que você pensa. As palavras dele pareciam profundamente tristes, carregadas de arrependimento. Mas você tem que seguir seu instinto. Nesse momento, algo se quebrou. Luía respirou fundo, e a imagem do projeto que estava prestes a entregar surgiu em sua mente. Talvez o legado que eu carrego não seja uma maldição, mas uma nova oportunidade. Seu olhar fixou-se em Samuel. O que precisamos fazer? Precisamos desativar a central de controle deles. Samuel disse rápido. Lá você vai encontrar as respostas que sua família esconde e como tudo isso se conecta. A determinação estava de volta e Luía sentiu a adrenalina correr em suas veias. O quê? Estamos esperando? Ela respondeu, a voz mais firme agora. Com coragem, puxou Eduardo e Ana junto a ela. Vamos! Camila hesitou, mas a pressão da situação fez com que ela seguisse. Eu não sei se confiar em você, mas não posso deixar você ir sozinha. Assim, a pequena equipe começou a correr, a fumaça e o caos ao redor criando um labirinto de desafios. O som dos gritos e tiros diminuiu à medida que se afastavam. Luía sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Um misto de medo e excitação a dominava. O futuro estava aberto diante dela, mas a verdade a aguardava, e ela estava pronta. A cada passo, passavam pelas esquinas e corredores da cidade, até que finalmente chegaram a um prédio que parecia abandonado, mas que emanava uma presença poderosa. O controle está lá em cima, Samuel apontou, e todos se prepararam. Luía engoliu em seco. Agora, as respostas estavam a um passo de distância. Vamos lá. A escadaria rangia sob os pés apressados e, quando chegaram ao andar superior, uma porta grossa estava à sua frente. Samuel precisou usar seu dispositivo para abrir. Isso vai revelar tudo. Esteja preparada. Com um clique, a porta se abriu, revelando uma sala cheia de telas e equipamentos.
e no centro, um enorme painel. As iluminações piscavam, como se a sala estivesse viva, e ali Luía viu as imagens de sua vida. Fotos dela, momentos que ela nunca imaginaria serem monitorados. A respiração dela falhou. O que é isso? A palavra saiu como um sussurro, enquanto os olhos dela se arregalavam. Era uma informação que passava de geração em geração. A verdade que ela precisava aceitar. Este é o legado que eles estão tentando manter escondido, Samuel explicou. Toda a sua linhagem está conectada a uma rede secreta de arquitetos que possam moldar o mundo. A revelação a deixou atordoada, mas havia uma força crescente dentro dela, uma vontade de se mostrar, de ser mais do que uma simples arquiteta lutando para se provar. Com isso, a determinação na voz de Luía rompeu a tensão. Vamos expor tudo. Ninguém mais poderá usar o passado como muralha para controlar o futuro. Os outros acenaram, sentindo que agora faziam parte de algo maior do que eles mesmos. Mas enquanto se preparavam para agir, o som de passos pesados ecoou no corredor. Eles estão chegando, gritou Eduardo, o medo pinçando seu coração. Luía se virou, pronta para enfrentar o que viesse. Nós temos que fazer isso agora. Mas quando a porta se abriu, uma figura familiar apareceu. Era seu pai, mas agora ele não estava sozinho. Ele trazia consigo mais alguns membros da organização, enfurecidos e prontos para qualquer coisa. O olhar de Luía se fixou em seu pai. Você não pode me impedir, gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela não iria recuar. A batalha estava começando. Esta é a hora de decidir, Luía. A tensão no ar era palpável, enquanto os dois lados se preparavam para um confronto. O que cada um escolheria determinaria o futuro. A escolha agora era dela. Um passo à frente e a vida dela se desdobraria de uma maneira que todos esperavam. Mas a pergunta permanecia. O que Luía faria agora? E assim, enquanto as sombras se aproximavam e o confronto iminente se tornava inegável, a história dela estava apenas começando. A cada respiração, a verdade se tornava uma nova realidade. Havia um mundo logo ali, à espera de ser moldado por suas mãos. O que ela desejava agora, somente o tempo revelaria. Então, antes de você ir, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos lá!